Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tomai os vossos assentos. Hoje está bastante frio, nós vamos ler uns versículos. Bom, os irmãos, está quentinho, né, meus irmãos? Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 42. Glória a Deus. Abra as suas Bíblias. Livro de Jó, capítulo 42. Eu fico feliz, irmãos, porque Deus está no culto. Ouvindo o Marcelo falar agora, eu falei, Deus está no culto. Glória a Deus. Jó, capítulo 42, amém? Nós ouvimos a leitura oficial, ouvimos o hino. Deus está no culto, glória a Deus. Eu vou lendo para ganhar tempo, amém? Nós vamos ler alguns versículos, porque é importante para a nossa alimentação nessa noite. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu-se, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, o capítulo 42 de Jó
ele demonstra a fidelidade de um homem fiel a Deus. Independente da circunstância que ele esteja passando, demonstra como é bom ser fiel ao Senhor. Nós conhecemos este livro pela situação em que este homem chegara a ser provado pelo nosso Deus. Mas aqui neste capítulo 42, ele fala de amigos. Quem tem amigos aqui? Temos amigos, temos conhecidos, temos colegas, tanto dentro da igreja, no meio cristão, como fora do âmbito cristão, que são aqueles que não servem ao Senhor, que são próximos de nós, que conhecem um pouquinho da nossa história, que teve uma convivência, até mesmo infância, cresceram junto conosco, são pessoas conhecidas. E a Bíblia, depois de tratar com um homem chamado Jó, cita que ele tinha 3 amigos. Como é que nós tratamos pessoas quando estão sendo provadas pela mão de Deus? Porque nós conhecemos os irmãos da igreja e sabemos quando cada um está passando por um tipo de provação. Mas o interessante não é saber o que ele está passando, o que ela está passando. É o que nós falamos para ele ou para ela. Porque estas pessoas eram próximos, conheciam a Jó, e eles falaram no nome de Deus para Jó. Eu sempre digo para os irmãos, cuidado. Se Deus não te mandou falar nada, fique calado. Porém, se Deus te entregou algo, entrega, porque o recado vem da parte de Deus. O problema no nosso meio, que muitas pessoas, que às vezes não têm nada de Deus, mas eles querem se passar por pessoas cheias de Deus. E acabam inventando palavras, acabam dizendo coisas que não vêm do céu, é da mente dele, para perturbar aquele que está ouvindo. Porque se eu digo que Deus está falando comigo para trazer um recado para a igreja, logicamente a igreja vai receber, porque está ouvindo dizer, o enviado de Deus está falando no nome do Deus Todo-Poderoso. E Deus então ele começa a falar com Jó. E Jó ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quando Deus fala, a terra estremece. É diferente quando Deus fala com o homem sendo Deus, porque quando Deus fala, ele se encarrega de cumprir as suas palavras, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele não vai ficar brincando com o nosso sentimento. Deus não vai ficar brincando com a tua fé. Deus ele não quer que o homem pereça, a mulher perca a salvação, mas Deus quer que o homem se aproxime dele a cada dia mais. Mas homens sem o temor de Deus, homens e mulheres que perderam o Espírito Santo na sua vida, começa a se levantar nas igrejas dizendo: Deus está falando, quando Deus está calado. Aí o Senhor disse:
Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Infelizmente, algumas pessoas querem trazer apenas palavras para massagear o ego, o sentimento. Às vezes Deus está dizendo: filho, abandona o pecado, volta para mim, volta, e eu voltarei para vós. E aquele homem está dizendo: eu tenho me alegrado das tuas obras. Aquela pessoa está se prostituindo, está mentindo, está fornicando, fazendo tudo que desagrada a Deus. E Deus levanta o profeta, Deus não, o diabo levanta o profeta para dizer que está se agradando de nós no erro. E Deus está dizendo: eu estou irado com vós. Somos crentes, irmãos. Eu já ministrei em congressos, em ginásios, que eu disse: não fale nada se Deus não mandar, porque Deus ama a nossa alma. Deus não quer que eu e você perecemos, mas tudo aquilo que nós proferimos, nós vamos dar conta diante de Deus. Imagina naquele grande dia, eu e você com o joelho dobrado, ouvindo ou dizendo para o Senhor: eu profetizei, eu preguei, eu falei, e Deus disse: eu não te conheço. Que situação é essa, meus irmãos? Estamos na igreja, estamos cultuando, trabalhando, mas o que é o que não é se revela. E naquele dia haverá grande surpresa. E a palavra mais triste é: eu não te conheço. Aí o Senhor disse assim: olha, eu não quero que vocês pereçam. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. O bonito deste versículo é que um homem, em 41 capítulos, narra a situação que ele viveu, a prova que ele passou. No capítulo 42, do versículo 8 para baixo, Deus dá uma segunda chance para aqueles que falaram quando Deus estava calado. Aí o Senhor olha para ele e fala: pede para o meu filho orar por vocês. Já pensou, irmão? O enganador chegar assim, ouvir a voz de Deus, e Deus falou assim: vai lá, peça oração para o meu filho. Você mentiu, você falou que não devia, vai lá que ele vai orar por você. E quando ele começar a orar por você, eu vou escutar a oração dele. E quando eu começar a escutar a oração dele, eu vou começar a mudar a tua história, vou começar a mudar a tua vida. Jó, como servo, ele queria adorar o Senhor, porque no versículo 5, ele dizia: com ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veio meus olhos. No versículo 10, o Senhor começa a mover o ambiente. Quando Deus está na casa, Ele muda o lugar, Ele muda as circunstâncias e situações. Quando Deus começa a operar, Ele pega o que não era e faz o que Ele quer. Ele pega aquele que está embaixo e coloca lá em cima. Ele começa a organizar tudo. 3 vidas precisavam de conserto, e uma vida precisava de milagre.
Quando há sinceridade nas palavras, o céu se abre. Não precisamos falar bonito para chamar a atenção de Deus. Precisamos ser sinceros e verdadeiros. Quando nós somos verdadeiros e sinceros nas palavras, ainda que saia alguma palavra errada, o céu está aberto. O culto é diferente. Irmãos, eu já cantei na mocidade, participei em grupos, e quando chega a época de festividade, a gente ensaia, a gente busca, vai no monte, mas se tem alguma coisa errada, o culto não vai para frente. Fica um peso. Fica ou não fica? Quem aqui já sentiu peso no culto? Você está orando e as coisas não estão indo, é ou não é? Está louvando e parece que não está subindo. Tem alguma coisa que precisa acontecer para o culto subir, para o culto ser recebido lá no céu. Aí nós saímos falando, hoje o culto estava pesado. Não é que a gente fala? Quem já falou isso? O culto está pesado, não é, pastor? Está pregando e a pregação não vai, não sai, não caminha. Mas quando há um concerto, quando a igreja abre o coração, aí todo mundo, aí não dá vontade de ir para casa. A gente não quer que termine o culto, não é? A gente fala, meu Deus, já acabou o culto, não dá para ficar mais um pouquinho? Ou fica sentado sentindo a presença de Deus? Quantos cultos que nós ficamos enrolando para sair de dentro da igreja, os porteiros ficam nervosos, vamos, bora. Mas nós estamos ali recebendo oração, sentindo a graça, sentindo a unção, dizendo, Senhor, eu quero um pouco mais. Uma vez eu fui pregar na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, e nós tínhamos um trabalho com jovens e com as mulheres no mesmo culto. Eu fiquei com os jovens e o pastor que estava comigo ficou com as irmãs. Foram 2h20 de palestra. No culto à noite, Jesus se fez presente e resolveu batizar o povo com a misericórdia dele. E terminamos o culto, eu despedi, eu precisava voltar aí com os irmãos. Aí eu vi os jovens dizendo para os líderes da mocidade, a gente quer ser batizado com o Espírito Santo. O culto tinha terminado, os irmãos fizeram uma roda na igreja, deram as mãos, falaram, eu também quero, eu também preciso, porque quando Jesus está, o culto é diferente. Só que nós vemos aqui que Jó, ele colocou a vida no altar. E quando eu colocar a minha vida no altar, os irmãos colocar a vida no altar, a igreja colocar a vida no altar, a igreja do Jardim Santo Estevão será diferente. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar, porque se a oração do justo pode muito em seus efeitos, aqui tem mais de um justo, aqui tem crentes que tem história no céu, que tem a sua biografia escrito lá no céu. A gente tem que dizer, Deus, qual é o problema que está acontecendo comigo ou no ministério, que não anda, que não deslancha, que não acontece mais nada. Aí o Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Vamos exercitar esse versículo em nossa mente. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Quer crescer junto com a igreja? Vamos lembrar o que deixamos de fazer para Jesus. Você é importante. Você é importante para Jesus. Você é especial para Jesus. Eu não sei o que te falaram lá atrás, que te abateu, te magoou, que você entregou tudo, não quer fazer mais nada na igreja. O co-pastor sempre diz, há lugar na arca. Vamos trabalhar como igreja, vamos se unir como igreja. Se você orar
pela essa irmã vai ter vitória. Se nós orarmos pelo projeto, o nome do Senhor ser glorificado. Se nós queremos crescer, vamos se unir na presença de Deus. A gente só vence o adversário se formos unidos. Se nós lutarmos juntos, se você lutar sozinho, você vai tropeçar, irá cair, irá naufragar. Mas se juntarmos as nossas mãos e orarmos ao Senhor, o céu irá descer. Ontem eu fui fazer uma tomografia lá no hospital da Vila Alpina, perto da Vila Prudente. Logo ali, meu filho estava me acompanhando e faltava alguns minutos. Ele falou: pai, vamos ali no cemitério, vamos ver o que tem ali dentro. E nós olhamos assim, tinha uma placa: Mausoléu da FEB, que são os heróis de guerra do Brasil, que lutaram lá no Monte Carmelo, lá na Itália, na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os alemães que estavam pelejando contra muitas nações. Os brasileiros, que ali foram 25 mil brasileiros, 25 mil soldados, eles tentaram a primeira vez subir no Monte Carmelo e morreram um monte, não deu certo. A segunda vez também não deu certo. Na terceira subida também pereceram. E eles falaram: vamos todos juntos, de uma única só vez. Vamos todos juntos. Porque se nós estamos subindo em pelotões, nós iremos perecer, vamos todos juntos. Se morrer, morre tudo uma vez. Morrem todos os brasileiros que ali foram para a guerra. Só que juntos somos mais fortes. Juntos, igreja, somos mais fortes. Quando eles subiram todos juntos, sabendo que eles lutavam por uma pátria, eles começaram a perguntar: quem é você? Da onde você vem? Que povo és tu? Sou de Minas, sou de São Paulo, sou do Rio, do Pernambuco. E eles começaram a conversar e motivaram-se pela fé. Na quarta subida eles tomaram um monte. Eles venceram os alemães. Eles cravaram ali o mastro da bandeira brasileira. E a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa bandeira. Eu fico imaginando os irmãos aqui na mesma fé, na mesma comunhão. Nós vamos vencer a Satanás, porque o Senhor é a nossa bandeira. Ele está na nossa frente. Eu sei que você pode estar passando no vale da sombra da morte, mas o Senhor é contigo. O Senhor está te ajudando, te fortalecendo, te dando a oportunidade dia após dia para você chegar até o fim. Aí ele começou a orar. E diz aqui o versículo 10, que a situação foi revertida. Se prepare que hoje a tua vida vai mudar, hoje. Porque a Bíblia diz que depois da oração veio a transformação. Ele orou, os amigos foram para o seu destino, e Jó foi para a sua casa. Aí começa a chegar a família, que na hora da prova se afastaram dele, e disse: ei meu filho, nós viemos se regozijar contigo. Ó, vim trazer aqui para ti esse presente, esse pendente, essa porção de ouro é teu, toma.
Mas como assim, meu? Deus tocou em mim, é para você. Deus vai te abençoar se tu fores fiel a Ele. Preste bem atenção. Deus vai te abençoar se você for fiel. Porque o infiel, quando é abençoado, se afasta de Deus. Deus não abre mão de vocês, amém? Se coloca de pé. Se coloca de pé, quero orar pela sua vida. Para que Deus mude o teu estado, a tua situação. E eu vou dizer para vocês que estão aqui, não se admire se Deus levantar pessoas para te abençoar. É Deus que vai te abençoar, amém? É Deus que vai lhe prover, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que ouviram esta palavra. Nos ensina a entregar apenas aquilo que vem do céu, que é da tua parte. Não nos deixe cair em tentação e falar coisas que o Senhor está calado, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Senhor, que abra os céus para mudar a nossa circunstância. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua prosperidade. De Ti, Senhor, vem todos os recursos desta terra. De Ti pertence o ouro, a prata, o diamante. Os recursos, as riquezas pertencem a Ti. Tu podes abençoar o Deus. Muda-nos, Senhor, e molda-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade. Eu te agradeço, ó Pai, por este povo e por esta oportunidade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.